Quanto tempo me resta? Eduardo Santos fitou o médico que segurava seus exames contra a luz do consultório em Moema. A pergunta saiu com uma frieza que ele mesmo não esperava, como se estivesse perguntando sobre o tempo no trânsito da Marginal Pinheiros. Dr. Ricardo Almeida, seu amigo desde os tempos da USP, baixou os papéis lentamente. Com tratamento paliativo, talvez 6 semanas. Sem ele, a frase ficou suspensa no ar condicionado gelado do consultório. 6 semanas. Eduardo repetiu as palavras como se fossem números de uma planilha financeira. 42 dias. O homem que havia construído um império de construção civil, que erguera arranha-céus por toda São Paulo, agora contava os dias como as últimas moedas no bolso. Eduardo, você deveria considerar a internação no Sírio-Libanês. Podemos tornar esses dias mais confortáveis. Ricardo se inclinou para a frente, a voz carregada de preocupação profissional e afeto pessoal. Não. A resposta foi seca, definitiva. Quero ir para casa. Mas, Eduardo, eu disse não, Ricardo. Eduardo se levantou da cadeira de couro, pegando o paletó Armani que custara mais que o salário mensal de muita gente. Suas mãos tremeram ligeiramente ao vesti-lo, mas seu rosto permaneceu impassível. Não quero enfermeiras, não quero nada. Só quero ficar em paz. Ricardo suspirou. Conhecia Eduardo há mais de 20 anos. Sabia que era inútil discutir quando ele tomava uma decisão. Tudo bem, mas você precisa de cuidados. Posso enviar uma enfermeira particular. Não quero enfermeiras. Eduardo se dirigiu à porta, parando apenas quando Ricardo mencionou sua empresa. E a Santos Construções? Sua família? Eduardo se virou lentamente. A empresa vai continuar sem mim. E minha família... Sua voz falhou pela primeira vez. Minha família morreu há 3 anos naquele acidente na Castelo Branco. Só sobrei eu. E agora também vou embora. Saiu do consultório sem olhar para trás. No elevador do prédio médico, Eduardo se apoiou contra a parede espelhada e fechou os olhos. Seu reflexo mostrava um homem de 45 anos que parecia ter 60. O câncer havia roubado não apenas sua saúde, mas também sua vontade de viver. Desde que perdeu Ana e o pequeno Gabriel, a vida se tornara apenas uma sequência de dias vazios, preenchidos com trabalho. Lá embaixo, João, seu motorista há 10 anos, o esperava ao lado da BMW preta. Para casa, Dr. Eduardo? Não. Pode ir embora, João. Vou caminhar. Mas, doutor, o senhor não deveria... Vá para casa com sua família. Eduardo fez um gesto com a mão, dispensando o motorista. Volte amanhã. João hesitou, mas conhecia bem o patrão. Quando Eduardo Santos decidia algo, não havia argumentos. Eduardo começou a caminhar pelas ruas de Moema, seus sapatos italianos tocando o asfalto quente da tarde paulistana. Não sabia por quê, mas seus pés o levaram para longe da zona nobre da cidade, em direção aos bairros mais afastados, onde o ar cheirava a óleo diesel e as casas se apertavam umas contra as outras. Caminhou por horas. O sol de março começava a se esconder atrás dos prédios quando chegou ao Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. As pessoas o olhavam com estranheza. Seu terno de R$ 3.000 contrastava violentamente com o ambiente. Mulheres vendiam pastel na calçada. Crianças jogavam bola na rua. Homens voltavam do trabalho no ônibus lotado. Ô, patrão, quer um pastel? Gritou uma senhora do seu carrinho de comida. Eduardo balançou a cabeça e continuou andando. Foi então que a viu. Uma menina pequena, talvez de 7 anos, estava sentada na esquina de uma rua sem saída. Sua roupa estava suja, os tênis tinham buracos nas solas. O cabelo preto estava embaraçado, mas eram os olhos que chamaram a atenção de Eduardo. Grandes, escuros, cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Eduardo parou na frente dela, sentindo algo estranho no peito. — Você está com fome? Perguntou, sua voz saindo mais suave do que esperava. A menina o olhou com desconfiança, mas assentiu devagar. — Onde estão seus pais? — Não tenho. — E seus avós? Algum parente? A menina balançou a cabeça negativamente. — Não tenho ninguém. Essas 3 palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Não tenho ninguém.
Ele também não tinha ninguém. Um homem rico e moribundo e uma menina pobre e sozinha. Duas pessoas que não tinham nada, exceto o tempo que lhes restava. Como você se chama? Eduardo se agachou na frente dela, não se importando que seu terno encostasse no chão sujo. Valentina. E o senhor? Eduardo. Ele ficou em silêncio por um momento, depois a olhou diretamente nos olhos. Valentina, você gostaria de vir comigo? Para onde? Para minha casa. Tenho muita comida, uma cama grande e... Eduardo parou. Como explicar para uma criança que ele também estava sozinho, que também tinha medo? O senhor é malvado? Perguntou Valentina, inclinando a cabeça. A pergunta o pegou desprevenido. Não sei, mas não vou te machucar. Valentina o estudou com aqueles olhos enormes. Então perguntou, por quanto tempo? Eduardo sentiu uma pontada no peito. 6 semanas. 42 dias. Isso era tudo que ele tinha para oferecer. Por uma semana, disse finalmente. As palavras saíram da sua boca antes que pudesse detê-las. Quer ser minha filha por uma semana? Nem ele mesmo sabia por que havia feito essa pergunta. Talvez porque os dois estavam sozinhos. Talvez porque o tempo estava se esgotando para ambos, embora de maneiras diferentes. Valentina o encarou durante um longo momento. Então, assentiu. Está bem. Eduardo estendeu a mão. Valentina a pegou com seus dedinhos sujos. Juntos, se levantaram e caminharam até a avenida principal, onde Eduardo chamou um táxi. Enquanto o carro se movia pelo trânsito intenso da cidade, Eduardo olhou pela janela. Pela primeira vez em meses, não pensou na morte. Pensou na semana que tinha pela frente e na menina que agora estava sentada ao seu lado, observando as luzes da cidade com os olhos bem abertos. Uma semana. Talvez fosse tudo de que precisavam. Aqui que o senhor mora? Valentina perguntou com a boca aberta, olhando para a mansão no condomínio fechado do Morumbi. Eduardo acenou que sim, enquanto pagava o taxista. A casa se erguia à frente deles, com seus 3 andares e jardins perfeitamente cuidados. As luzes de segurança se acenderam automaticamente quando se aproximaram do portão principal. É muito grande, murmurou a menina, se aproximando mais de Eduardo. Sim, talvez grande demais, respondeu ele, procurando as chaves no bolso. A porta se abriu antes que pudesse usá-las. Carmen, sua empregada doméstica há 15 anos, apareceu com o senho franzido. Doutor Eduardo, não sabíamos que o senhor estava chegando. O João disse que... Ela parou ao ver Valentina. Quem é esta menina? Ela se chama Valentina. Vai ficar conosco uma semana. Carmen olhou a menina de cima a baixo. Sua expressão mostrava claramente o que pensava. A roupa suja, o cabelo desgrenhado, os tênis furados. Doutor, o senhor tem certeza? Não sabemos nada sobre ela, pode ter doenças. Carmen, a voz de Eduardo soou firme, prepare o quarto de hóspedes do 2º andar e peça para a Dona Rosa fazer um banho quente para ela. Mas, doutor, por favor, Carmen. Carmen suspirou e se afastou, resmungando baixinho coisas que Eduardo preferiu não escutar. Rosa, a cozinheira que trabalhava na casa há quase 10 anos, apareceu secando as mãos no avental. Vai jantar hoje, doutor Eduardo? Você está com fome? Eduardo perguntou para Valentina. A menina assentiu rapidamente. Eduardo sorriu pela primeira vez em meses. Rosa, prepare algo gostoso para a Valentina e que seja bastante coisa. Enquanto Rosa se dirigia à cozinha, Eduardo levou Valentina para conhecer a casa. Ela caminhava grudada nele, tocando nas coisas com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Tudo isso é seu? Perguntou apontando para a TV de 65 polegadas da sala. É, mas quase nunca assisto. Por quê? Eduardo parou. Como explicar que havia estado esperando morrer, que nada lhe parecia importante? Porque tenho ficado muito ocupado, mentiu. Chegaram à sala de jantar onde Rosa havia colocado pratos com frango, arroz, feijão e farofa. Valentina se sentou na cadeira grande e seus pés não alcançavam o chão. Começou a comer rapidamente, como se temesse que a comida fosse desaparecer. Devagar, disse Eduardo gentilmente. A comida não vai acabar. Valentina o olhou
e diminuiu o ritmo, mas continuou comendo com vontade. Eduardo a observava, sentindo algo estranho no peito. Fazia anos que não jantava com alguém. Fazia anos que aquela mesa não era usada para algo além de guardar papéis de trabalho. "O senhor não vai comer?" perguntou Valentina. Eduardo percebeu que só havia ficado olhando. Colocou um pouco de arroz no prato, embora não tivesse fome. Ultimamente nunca tinha fome. Depois do jantar, Carmen levou Valentina ao segundo andar. Eduardo a seguiu e viu a menina entrar no quarto de hóspedes com os olhos arregalados. Era um quarto grande, com cama king size, TV e banheiro próprio. "Vou dormir aqui?" perguntou. "Se quiser, ou pode escolher outro quarto." Valentina balançou a cabeça rapidamente. "Este está bom." Carmen havia colocado pijamas limpos sobre a cama. Eram de quando Eduardo era criança, que sua mãe guardara por décadas. Ficavam um pouco grandes em Valentina, mas estavam limpos. "Seu banho está pronto", disse Carmen, apontando para a porta do banheiro. "Tem shampoo e sabonete novos." Valentina assentiu e entrou no banheiro. Eduardo ouviu a água correndo. Carmen o encarou com preocupação. "Doutor, o senhor tem certeza disso? Não sabemos nada sobre essa menina." Eduardo não respondeu. Não sabia o que dizer. Não sabia por que havia feito aquilo, só sabia que parecia certo. Meia hora depois, Valentina saiu do banheiro com o cabelo limpo e de pijama. Parecia diferente, menor de alguma forma. "Precisa de mais alguma coisa?" perguntou Eduardo. "Não", respondeu ela, mas não se moveu em direção à cama. "O que foi? O senhor vai embora?" "Só vou para meu quarto. É aqui do lado." Valentina assentiu, mas continuou parada. Eduardo entendeu. "Quer que eu fique até você adormecer?" "Pode." Eduardo se sentou na poltrona ao lado da cama. Valentina se cobriu e o olhou. "Eduardo, por que me trouxe aqui?" Era uma pergunta que ele mesmo havia se feito durante toda a noite. Não tinha uma resposta clara. "Porque nós dois estamos sozinhos", disse finalmente. Valentina fechou os olhos. Eduardo pensou que ela havia adormecido, mas então ela falou bem baixinho. "Teve uma mulher má há uns meses. Queria me levar com ela." Eduardo se inclinou para a frente. "O que aconteceu?" "Fugi, mas tenho medo de que ela volte." "Aqui você está segura", disse Eduardo, embora não soubesse se era verdade. Valentina abriu os olhos e o olhou. "Me promete?" Eduardo sentiu um peso estranho no peito, uma responsabilidade que não sentia há anos. "Prometo." Desta vez, Valentina realmente fechou os olhos e sua respiração ficou mais lenta. Eduardo ficou sentado, observando-a dormir. Pela primeira vez em meses, não pensou em sua doença. Não pensou nas 6 semanas que lhe restavam. Só pensou na menina que agora dormia em sua casa e na promessa que acabara de fazer. Eduardo acordou sem dor pela primeira vez em meses. Ficou quieto na cama, esperando a pontada familiar no peito, a tosse que o despertava toda a madrugada. Nada. Apenas silêncio e uma estranha sensação de descanso. Se levantou e caminhou até a janela. Eram 7 da manhã e o sol entrava suavemente pelas cortinas. De seu quarto podia ver o jardim e a piscina que nunca usava. Tudo parecia diferente de alguma forma, mais vivo. Um barulho suave o fez se virar. Valentina estava parada na porta de seu quarto, ainda de pijama. "Já acordou?" perguntou ela. "Sim. Dormiu bem?" Valentina assentiu. "Está com fome?" "Sempre tenho fome", respondeu ela, e Eduardo riu. Um som que não saía de sua garganta há muito tempo. Desceram juntos para tomar café. Rosa havia preparado ovos mexidos, pão francês e suco de laranja fresco. Valentina comia com vontade enquanto Eduardo a observava. Ela tinha mais cor nas bochechas e seus olhos brilhavam. "O que vamos fazer hoje?" perguntou ela. Eduardo percebeu que não havia pensado nisso. Os últimos meses ele havia vivido dia a dia, esperando que chegasse o fim. Não fazia planos. "Não sei, o que você gostaria de fazer?" "Posso ver a casa toda?" "Claro." Passaram a manhã explorando cada cômodo. Valentina fazia perguntas sobre tudo. Por que ele tinha tantos livros se não os lia?
Porque a piscina estava vazia, porque havia quartos fechados. Aqui dormiam meus pais, explicou Eduardo quando chegaram ao quarto principal. E aquele era o quarto do meu filho. Onde eles estão agora? Morreram há 3 anos num acidente de carro. Valentina o olhou com aqueles olhos grandes. Por isso o senhor mora sozinho. Eu também estou sozinha há muito tempo, disse ela. Mas agora estamos sozinhos juntos. Eduardo sentiu algo se mexer em seu peito, algo que estava adormecido há muito tempo. À tarde, decidiram sair. Eduardo não dirigia há semanas, mas se sentiu com forças para fazê-lo. Levou Valentina a um parque perto de casa. Ela correu para os balanços como se nunca tivesse visto um. Enquanto a empurrava no balanço, Eduardo se deu conta de que não havia pensado em sua doença o dia inteiro. Não havia tossido. Não havia sentido o cansaço que o acompanhava há meses. Mais alto, gritava Valentina, rindo. Eduardo empurrou mais forte e a risada da menina preencheu o ar. Outras pessoas no parque os olhavam. Um homem elegante empurrando uma menina que claramente não era sua filha biológica. Mas Eduardo não se importou. Depois foram a uma loja de bicicletas. Eduardo comprou uma rosa com rodinhas para Valentina. Ela olhou para a bike como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. É minha. É sua. No estacionamento do parque, Eduardo ensinou Valentina a pedalar. Ela caía a cada poucos metros, mas se levantava rindo. Quando finalmente conseguiu manter o equilíbrio e pedalou sozinha pela primeira vez, gritou de emoção. Eduardo a viu se afastar na bicicleta, com o cabelo voando atrás dela, e sentiu algo que não experimentava há anos: alegria pura, vida real. Naquela noite, depois do jantar, Eduardo recebeu uma ligação do Dr. Ricardo. Eduardo, preciso te ver amanhã. Os resultados dos seus últimos exames chegaram. O que dizem? É melhor você vir aqui. Mas, Eduardo, há algo diferente, algo que não entendo. Depois de desligar, Eduardo encontrou Valentina na sala, assistindo desenhos na TV gigante que nunca usava. Está tudo bem? Perguntou ela. Sim, está tudo bem. Mas enquanto a via rir com os desenhos animados, Eduardo sentiu um medo diferente do que sentia há meses. Já não tinha medo de morrer. Agora tinha medo de deixar Valentina sozinha. No dia seguinte, foram juntos ao consultório do Dr. Ricardo. Valentina ficou na sala de espera com revistas infantis, enquanto Eduardo entrava para ver os resultados. Não consigo entender, disse Ricardo, olhando para as radiografias. Seus pulmões estão melhores. Não muito, mas definitivamente melhores. Os marcadores no sangue diminuíram. Você fez alguma coisa diferente? Eduardo pensou em Valentina, em sua risada, em como havia dormido a noite toda sem acordar tossindo. Tenho estado mais ativo, disse. Isso é muito incomum mesmo. Ricardo se inclinou para a frente. Quero tentar algo. Há um tratamento experimental novo no Hospital das Clínicas. Antes você não era candidato porque sua condição estava muito avançada. Mas com essas mudanças... Que tipo de tratamento? Imunoterapia combinada com medicamentos direcionados. É agressivo, mas você pode ser elegível agora. Eduardo saiu do consultório confuso. Na sala de espera, Valentina estava lendo uma revista de cabeça para baixo, fingindo que sabia ler. O que o doutor disse? Perguntou. Eduardo se sentou ao lado dela. Disse que estou me sentindo melhor. É por isso que o senhor não tem tossido? Eduardo a olhou surpreso. Ela havia percebido isso? Talvez. Valentina sorriu. Eu também me sinto melhor aqui com o senhor. No caminho para casa, Eduardo tomou uma decisão. Ia tentar o tratamento. Não apenas por ele, mas pela menina que agora dependia dele. Pela primeira vez em meses, tinha uma razão para lutar pela vida. Naquela noite, enquanto observava Valentina adormecer, Eduardo sentiu algo que não experimentava desde antes do diagnóstico. Esperança. Mas a esperança seria testada mais cedo do que ele imaginava. Eduardo estava tomando café com Valentina quando Carmen entrou na cozinha com cara de preocupação. Doutor Eduardo, tem uma mulher na porta. Diz que veio buscar a menina. Valentina derrubou a colher. O barulho do metal contra o prato ecoou no silêncio que se seguiu. Como ela se chama?
Perguntou Eduardo, mantendo a calma. Mariana Santos. Diz que é parente da Valentina. Eduardo olhou para a menina. Ela estava pálida e suas mãos tremiam. É ela, sussurrou Valentina. É a mulher má. Eduardo se levantou da mesa. Carmen, diga para ela esperar na sala. Valentina, fica aqui com a Rosa. Não me deixa sozinha, suplicou a menina, agarrando seu braço. Não vou te deixar sozinha, só vou conversar com ela. Eduardo caminhou até a sala. Uma mulher de uns 40 anos estava parada junto à janela, observando o jardim. Tinha cabelo preto preso num coque e vestia um terno barato, mas limpo. Quando o viu entrar, sorriu de uma maneira que não chegou aos olhos. O senhor é Eduardo Santos? Sou. O que precisa? Vim buscar Valentina. Sou Mariana Santos, tia dela, sua única família viva. A mulher tirou alguns papéis da bolsa e os estendeu para ele. Aqui estão os documentos que comprovam meu parentesco e meu direito legal à sua guarda. Eduardo pegou os papéis, mas não os leu. Algo nessa mulher não lhe agradava. Seu sorriso era forçado demais, os olhos frios demais. Valentina nunca me falou que tinha família. Crianças às vezes esquecem. Ela viveu na rua há muito tempo. Eu a procurei por meses. Por que não a procurou antes? O sorriso de Mariana se tensionou ligeiramente. Tive problemas pessoais, mas agora estou pronta para cuidar dela como se deve. Valentina parece ter medo da senhora. Crianças que viveram situações difíceis às vezes reagem assim. Mas eu sou família dela. O senhor não tem direito legal sobre ela. Eduardo sentiu um nó no estômago. A mulher tinha razão. Ele não tinha nenhum direito legal sobre Valentina. A havia tirado da rua apenas uma semana atrás. Gostaria de revisar estes documentos com meu advogado. Claro, mas não pode ficar com uma criança que não é sua indefinidamente. Isso seria sequestro. A ameaça era clara, mas dita com o mesmo sorriso frio. Nesse momento, Valentina entrou correndo na sala e se escondeu atrás de Eduardo. Não quero ir com você, gritou para Mariana. Você queria me vender. Mariana fingiu surpresa. Valentina, meu amor, como pode dizer isso? Só quero cuidar de você. Mentirosa! Eduardo não me deixa ir com ela. Eduardo pôs a mão no ombro de Valentina. Senhora Santos, acho melhor a senhora ir embora por hoje. Vamos revisar os documentos e a contactaremos. Tenho o direito de levar a menina agora mesmo. E eu tenho o direito de verificar se esses papéis são legais antes de entregar uma menor de idade. Os olhos de Mariana se endureceram. Muito bem. Mas não demorem muito para resolver isso. Valentina já ficou longe da família tempo demais. Depois que Mariana foi embora, Eduardo ligou imediatamente para seu advogado, Dr. Roberto Silva. Roberto, preciso que você venha à minha casa agora mesmo. É urgente. Uma hora depois, Roberto examinava os documentos enquanto Valentina ficava perto de Eduardo o tempo todo. Eduardo, estes papéis parecem legais, mas algo não me convence, disse Roberto. A letra parece diferente em algumas partes, como se tivessem sido alterados. Pode investigar essa mulher? Posso, mas vai levar tempo. Enquanto isso, ela pode ir a um juiz e exigir a guarda imediata. Como se tivesse adivinhado suas palavras, o telefone de Eduardo tocou. Era Mariana. Doutor Eduardo, acabei de falar com um juiz. Nos vemos amanhã no Fórum da Infância e Juventude. Tenha Valentina pronta. Eduardo desligou e olhou para Roberto. O que podemos fazer? Pedir uma investigação completa, argumentar que a criança está em perigo. Mas, Eduardo, você precisa saber que as chances não estão do nosso lado. Você não tem nenhum direito legal sobre ela. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Às 2 da manhã, ouviu barulhos no corredor. Saiu do quarto e encontrou Valentina sentada na escada, chorando. O que foi? Tive um pesadelo. Sonhei que ela me levava de novo. Eduardo se sentou ao lado dela nos degraus. O que aconteceu quando você esteve com ela antes? Ela me trancava num quarto feio. Vinham homens me ver. Ela dizia que eu podia ser filha deles se pagassem. Fugi quando ela dormiu uma noite. Eduardo sentiu uma raiva que não sabia que tinha. Valentina, prometo que não vou deixar ela te levar.
E se o juiz disser que tenho que ir? Eduardo a abraçou. Então vamos lutar. Vamos provar que ela não é boa para você. No dia seguinte, no fórum, o juiz revisou os documentos de Mariana e ouviu os argumentos dos dois lados. Doutor Eduardo, entendo sua preocupação, mas a lei é clara. A senhora Santos tem documentos que comprovam seu parentesco. Meritíssimo, interveio Roberto. Solicitamos tempo para uma investigação completa destes documentos e do histórico da senhora Santos. O juiz suspirou. Dou 30 dias. Nesse tempo, a criança pode ficar com o doutor Eduardo sob supervisão dos serviços sociais. Se em 30 dias não houver evidência clara de que os documentos são falsos ou que a senhora Santos representa perigo, a guarda será transferida para ela. 30 dias. Eduardo olhou para Valentina, que estava sentada ao lado dele. 30 dias para salvar a menina que havia salvado sua vida. A batalha apenas começara. Eduardo não perdeu tempo. No dia seguinte à audiência, se apresentou nos escritórios da Santos Construções com Roberto e um investigador particular chamado Miguel Ferreira. Preciso revisar todos os arquivos de funcionários dos últimos 10 anos, disse Eduardo a Patrícia, sua assistente há 15 anos. Procura algo específico, doutor Eduardo. Um funcionário chamado Tomás Jimenez. Possivelmente morreu em acidente de trabalho. Patrícia franziu o senho. Esse nome me é familiar. Deixe-me verificar. Enquanto esperavam, Eduardo pensou em Valentina. Havia-a deixado em casa com Rosa e Carmen, mas sabia que estava assustada. Cada dia que passava, Mariana ligava pressionando sobre o caso. Aqui está, disse Patrícia, voltando com uma pasta grossa. Tomás Jimenez trabalhou conosco por 3 anos. Morreu num acidente na obra do edifício paulista há 4 anos. Eduardo abriu a pasta. A foto de Tomás mostrava um homem jovem, talvez de 30 anos, com olhos grandes e sorriso gentil. Os mesmos olhos de Valentina. Ele tinha uma filha, murmurou Eduardo lendo o dossiê. Valentina Jimenez, 7 anos. É a menina que está morando com o senhor? Perguntou Patrícia, surpresa. Eduardo assentiu. O investigador Miguel pegou a pasta. O que aconteceu exatamente no acidente? Patrícia consultou outros arquivos. Um guindaste falhou. Caíram várias vigas de concreto. Tomás estava no lugar errado na hora errada. A empresa pagou indenização à família. Que família? Perguntou Roberto. Se a menina está na rua, quem recebeu o dinheiro? Segundo estes documentos, uma tia chamada... Patrícia parou. Mariana Santos. Eduardo e Roberto se entreolharam. A conexão estava clara. Ela recebeu a indenização e abandonou a menina, disse Eduardo sentindo raiva. Ficou com o dinheiro e deixou Valentina na rua. Miguel tomou notas rapidamente. Isso é importante. Vou investigar o que aconteceu com esse dinheiro. Se ela o usou para benefício pessoal em vez de cuidar da menina, temos um caso. Eduardo continuou revisando o dossiê de Tomás. Na parte de trás, Patrícia havia grampeado documentos pessoais encontrados no armário dele após o acidente. O que é isto? Perguntou Eduardo, apontando para um envelope lacrado. Parece uma carta. Nunca abrimos porque era pessoal. Eduardo pegou o envelope. Tinha escrito, para minha Valentina, com letra trêmula. Suas mãos tremeram quando o abriu. A carta estava escrita em papel simples, com letra cuidadosa, mas humilde. Minha pequena Valentina. Se você está lendo isto, significa que algo me aconteceu. Quero que saiba que você é a coisa mais importante da minha vida. Desde que sua mãe morreu no parto, você tem sido minha razão para acordar cada dia. Trabalho duro para te dar uma vida melhor. Cada tijolo que coloco, cada parede que construo, é pensando no seu futuro. Quero que você estude, que seja médica ou professora, ou o que quiser ser. Se algo me acontecer, confie nas pessoas boas. Há mais gente boa que má no mundo, mesmo que às vezes não pareça. Procure alguém que te olhe com amor, como eu te olho. Você é corajosa, é inteligente e é linda. Nunca se esqueça disso. Te amo mais que a minha própria vida. Seu pai, Tomás. Eduardo teve que se sentar. As lágrimas corriam pelo seu rosto sem que pudesse detê-las.
Patrícia e Roberto também estavam emocionados. Valentina nunca recebeu esta carta, disse Eduardo com voz embargada. Seu pai morreu trabalhando para minha empresa. Escreveu isso para ela, e ela nunca soube. Eduardo, disse Roberto suavemente, isso muda tudo. Prova que Tomás queria o melhor para Valentina. E temos evidência de que Mariana recebeu dinheiro para cuidar dela, mas a abandonou. Miguel estava fotografando todos os documentos. Vou rastrear cada centavo dessa indenização. Se Mariana gastou em vez de usar para Valentina, podemos acusá-la de negligência e abuso financeiro. Eduardo guardou a carta cuidadosamente. Preciso levar isso para Valentina. Eduardo, espere, disse Roberto. Primeiro vamos usar isso no caso. Depois você dá para ela. Não, ela tem o direito de saber quem era seu pai. Tem ficado sozinha pensando que ninguém a amava. De volta à casa, Eduardo encontrou Valentina no jardim, sentada debaixo de uma árvore com um livro que não sabia ler, mas fingia estudar. Como foi? Perguntou ela quando o viu chegar. Valentina, preciso te contar algo importante. É sobre seu pai. Os olhos da menina se arregalaram. O senhor o conheceu? De certo modo, sim. Ele trabalhava para minha empresa. Era um homem bom. Eduardo contou sobre Tomás, sobre o acidente, sobre como havia morrido construindo prédios para dar a ela um futuro melhor. E ele escreveu algo para você, disse Eduardo, tirando a carta. Valentina não sabia ler bem, então Eduardo leu cada palavra. Quando terminou, ela estava chorando, mas não de tristeza. Meu pai me amava. Te amava mais que a própria vida, diz aqui mesmo. Valentina abraçou a carta contra o peito. Eduardo, você acha que ele ficaria feliz de me ver com você? Eduardo lembrou das palavras de Tomás. Procure alguém que te olhe com amor. Acho que sim, Valentina. Acho que ficaria muito feliz. Naquela noite, enquanto Valentina dormia com a carta do pai debaixo do travesseiro, Eduardo tomou uma decisão. Não ia deixar Mariana levar essa menina. Tomás havia morrido construindo o futuro de Valentina e Eduardo ia se certificar de que esse futuro fosse bom. A luta apenas começara, mas agora eles tinham algo mais que esperança. Tinham a verdade. Miguel Ferreira ligou para Eduardo 3 dias depois com notícias que mudariam tudo. Eduardo, encontrei informações muito interessantes sobre Mariana Santos. Pode vir ao meu escritório? Eduardo chegou com Roberto 1 hora depois. Miguel tinha documentos espalhados por toda a sua mesa. Mariana Santos tem um histórico criminal, começou Miguel. Há 2 anos foi investigada por tráfico de menores em Campinas. As acusações foram retiradas por falta de evidência, mas há depoimentos de que vendia crianças a famílias que não conseguiam adotar legalmente. Roberto tomou notas rapidamente. O que mais? A indenização que ela recebeu pela morte de Tomás foi de R$500 mil. Segundo os registros bancários que consegui, ela gastou todo o dinheiro em 6 meses. Cassinos, roupas caras, um carro novo. Nada em Valentina. Eduardo sentiu raiva crescendo em seu peito. E os documentos que ela apresentou no fórum? Aqui está a melhor parte, Miguel sorriu. São falsos. Bem, parcialmente. Ela realmente era cunhada de Tomás, mas nunca teve guarda legal de Valentina. Quando Tomás morreu, a menina deveria ter ido para o sistema de assistência social. Mas Mariana a pegou usando documentos alterados. Pode provar isso? Tenho cópias dos documentos originais e análise grafotécnica dos que ela apresentou. As assinaturas são falsificadas e há inconsistências nas datas. Eduardo se levantou. Preciso ir ao fórum imediatamente. Espere, disse Roberto. Primeiro vamos preparar tudo direito. Preciso apresentar uma petição formal de guarda por sua parte. Mas eu não sou família de Valentina. Não, mas pode solicitar guarda temporária baseada no bem-estar da menor. Tem evidência de que Mariana é perigosa e de que você tem cuidado bem de Valentina. Naquela tarde, Eduardo conversou com Valentina no jardim. Sabe o que significa guarda legal? Valentina balançou a cabeça. Significa que se um juiz me der a guarda, eu posso ser seu tutor legal, como um pai adotivo. Os olhos de Valentina se iluminaram. Podia ser meu pai de verdade? Se você quiser, e se o juiz concordar. Quero,
gritou Valentina, o abraçando forte. No dia seguinte, Eduardo começou oficialmente o tratamento experimental para seu câncer. O doutor Ricardo conseguiu incluí-lo no programa depois de ver suas melhoras inexplicáveis. Eduardo, seus números continuam melhorando, disse Ricardo após a primeira sessão. Nunca vi nada igual. É como se seu corpo tivesse decidido lutar. Tenho razões para lutar agora, respondeu Eduardo, pensando em Valentina. O tratamento era agressivo. Eduardo se sentia fraco depois de cada sessão, mas sua determinação era mais forte que nunca. Valentina o acompanhava às consultas médicas e cuidava dele quando chegava cansado em casa. Dói muito? Perguntava, trazendo água ou uma almofada. Não tanto quando você está aqui, dizia Eduardo. E era verdade. Uma semana antes da audiência final, Mariana apareceu novamente na casa. Desta vez não veio sozinha. Trouxe um homem alto e mal vestido que ficou parado ao lado do carro. Doutor Eduardo, vim fazer uma proposta, disse Mariana com aquele sorriso frio de sempre. Não há nada para negociar. Claro que há. Me dê 300 mil e eu esqueço de Valentina. Desapareço e nunca mais incomodo vocês. Eduardo sentiu nojo. Está tentando me vender uma criança? Estou sendo prática. O senhor quer a menina. Eu preciso de dinheiro. Todo mundo ganha. Saia da minha casa agora mesmo. O sorriso de Mariana desapareceu. Vai se arrepender de não ter aceitado minha oferta. No fórum, meu advogado vai provar que o senhor sequestrou uma menor. Pode até ir preso. Depois que ela foi embora, Eduardo ligou imediatamente para Miguel. Ela acabou de tentar me extorquir. Isso nos serve. Tem gravação? Não, mas Carmen e Rosa ouviram tudo. Perfeito. Vamos apresentar queixa por extorsão também. À noite, antes da audiência final, Eduardo não conseguia dormir. Se levantou e encontrou Valentina na cozinha tomando leite. Eu também não consigo dormir, disse ela. Está com medo? Um pouco. E se o juiz disser que tenho que ir com ela? Eduardo se sentou ao lado dela. Valentina, independente do que acontecer amanhã, quero que saiba uma coisa. Estes últimos dias com você foram os melhores da minha vida. Você me salvou. Eu te salvei? Você é quem me salvou. Nos salvamos um ao outro. Valentina o abraçou. Eduardo, não importa o que aconteça, você sempre será meu pai no meu coração. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Sempre, minha menina. Sempre. Na manhã seguinte, se prepararam para a batalha final. Eduardo vestiu seu melhor terno. Valentina vestiu o vestido novo que haviam comprado juntos. Ambos sabiam que aquele dia definiria seu futuro. No carro, a caminho do fórum, Valentina segurou a mão de Eduardo. Pai, disse pela primeira vez, vamos ganhar? Eduardo apertou sua mãozinha. Sim, meu amor, vamos ganhar. A sala do Fórum da Infância e Juventude estava cheia. Eduardo se sentou com Roberto numa mesa, enquanto Mariana e seu advogado ocupavam a outra. Valentina estava na primeira fileira ao lado de Carmen e Rosa, que haviam vindo apoiá-los. O juiz Morales entrou e todos se levantaram. Era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e expressão séria. Bom dia. Estamos aqui para resolver a guarda da menor Valentina Giménez, começou o juiz. Doutor Silva, apresente seu caso. Roberto se levantou com uma pasta cheia de documentos. Meritíssimo. Vamos demonstrar 3 coisas hoje. Primeiro, que os documentos apresentados pela senhora Santos são falsos. Segundo, que ela abandonou a menor após receber dinheiro para seus cuidados. E terceiro, que o doutor Eduardo tem proporcionado um lar seguro e amoroso para Valentina. Roberto apresentou a análise dos documentos falsificados, os registros bancários mostrando como Mariana havia gasto a indenização e os depoimentos das investigações anteriores sobre tráfico de menores. O advogado de Mariana, um homem nervoso chamado Silva, tentou se defender. Meritíssimo, minha cliente cometeu erros no passado, mas agora quer se redimir e cuidar de sua sobrinha. Onde esteve a senhora Santos nos últimos 2 anos enquanto a criança vivia na rua? Perguntou o juiz. Mariana se levantou. Meritíssimo, tive problemas pessoais, mas agora estou pronta. Senhora Santos, o juiz a interrompeu.
É verdade que na semana passada ofereceu ao Dr. Eduardo vender seus direitos sobre a menina por 300 mil? Mariana empalideceu. Seu advogado a olhou surpreso. Isso é uma interpretação errada. Temos testemunhas, meritíssimo, disse Roberto. Carmen Rojas e Rosa Martins estiveram presentes durante a conversa. O juiz chamou Carmen ao banco das testemunhas. Com voz firme, ela relatou exatamente o que havia escutado. Ela disse que desse o dinheiro e que se esqueceria da menina para sempre, como se fosse uma coisa que se vende. Quando Carmen terminou, o juiz se dirigiu a Eduardo. Doutor Eduardo, se aproxime. Eduardo caminhou para a frente, sentindo todos os olhares sobre ele. Havia preparado esse momento durante dias. Doutor, o senhor não tem parentesco com a menor. Por que quer sua guarda? Eduardo respirou fundo. Meritíssimo, há 1 mês eu era um homem esperando morrer. Tinha câncer terminal e havia perdido toda a esperança. Uma noite, caminhando pelas ruas, encontrei Valentina pedindo comida. Ela me disse que não tinha ninguém. E eu percebi que eu também não tinha ninguém. Eduardo olhou para Valentina, que o observava com olhos brilhantes. Perguntei se ela queria ser minha filha por 1 semana. Só 1 semana, porque era todo o tempo que eu achava que me restava. Mas essa semana mudou tudo. O juiz se inclinou para a frente, escutando atentamente. Valentina não apenas me deu uma razão para viver, me deu forças para lutar contra a minha doença. Desde que ela está comigo, meus médicos viram melhoras que chamam de inexplicáveis. Eu chamo isso de amor. Eduardo tirou a carta de Tomás do paletó. Meritíssimo, este é o pai de Valentina. Ele morreu trabalhando numa das minhas obras. Antes de morrer, escreveu esta carta para sua filha, mas ela nunca a recebeu porque Mariana ficou com todo o dinheiro e abandonou a menina. Entregou a carta ao juiz, que a leu em silêncio. Quando terminou, seus olhos também estavam úmidos. Tomás escreveu que queria que sua filha encontrasse alguém que a olhasse com amor. Meritíssimo, eu olho para Valentina com amor. Ela é minha filha em tudo, menos no sangue. Eduardo voltou ao seu lugar. O juiz chamou Valentina. Valentina, venha cá, por favor. A menina caminhou para a frente com passos pequenos, mas decididos. Valentina, você entende o que está acontecendo aqui? Sim, senhor juiz. Estão decidindo se posso ficar com Eduardo ou se tenho que ir com Mariana. Com quem você quer viver? Com Eduardo. Ele é meu pai de coração. Por que não quer viver com a senhora Mariana? Valentina olhou diretamente para Mariana com coragem. Porque ela é má. Me trancou e queria me vender. Eduardo me salvou. O juiz assentiu suavemente. Eduardo te trata bem? Sim. Me comprou uma bicicleta, me ensinou a ler melhor. E quando tenho pesadelos, ele fica comigo até eu dormir. E quando ele fica doente por causa dos remédios, eu cuido dele também. Você sabe que Eduardo está doente? Sei, mas ele está melhorando. O doutor disse que é por minha causa, mas eu acho que é porque nós dois nos cuidamos. O juiz sorriu pela primeira vez na audiência. Muito bem, Valentina. Pode voltar ao seu lugar. Depois de 2 horas de depoimentos e argumentos, o juiz se retirou para deliberar. Eduardo, Valentina e Roberto esperaram no corredor. Mariana e seu advogado estavam do outro lado, conversando em voz baixa. Acha que ganhamos? Perguntou Valentina. Você disse a verdade e isso é o mais importante, respondeu Eduardo. Meia hora depois, o juiz retornou. Tomei minha decisão. Os documentos apresentados pela senhora Santos são claramente falsificados. Além disso, há evidência de negligência, abandono e possível tráfico de menores. Nego completamente sua petição de guarda. Mariana se levantou furiosa, mas seu advogado assegurou. Quanto ao doutor Eduardo, continuou o juiz, embora não tenha parentesco sanguíneo com a menor, demonstrou ser um tutor responsável e amoroso. Concedo a guarda definitiva a Eduardo Santos, sob supervisão médica e legal periódica. A sala explodiu em aplausos. Valentina correu para Eduardo e se jogou em seus braços. Ganhamos, pai! Ganhamos! Eduardo a levantou chorando de felicidade. Sim, meu amor, ganhamos! Enquanto saíam do fórum, Valentina perguntou, Eduardo, e se sua doença voltar? E se você só me tiver por 1 semana a mais?
Eduardo a olhou com um sorriso enorme. Então essa semana vai durar a vida toda. 6 meses depois da audiência, Eduardo acordou com o som familiar de Valentina cantando no chuveiro. Havia se tornado seu despertador favorito, muito melhor que qualquer alarme. Se levantou sem pressa e se dirigiu à cozinha, onde Rosa já tinha o café da manhã pronto. A rotina matinal havia se tornado sagrada naquela casa. Eduardo preparava a lancheira de Valentina para a escola enquanto ela terminava de se arrumar. "Bom dia, pai!" gritou Valentina descendo as escadas com o uniforme escolar perfeitamente arrumado. "Bom dia, meu amor. Dormiu bem?" "Sim. Sonhei que era médica como o Dr. Ricardo e te ajudava a ficar curado." Eduardo sorriu. Valentina havia decidido que queria ser médica depois de todas as visitas ao hospital. O Dr. Ricardo a havia tornado sua pequena assistente não oficial, ensinando coisas básicas sobre medicina. "Tem prova hoje?" perguntou Eduardo, colocando suco de laranja no copo dela. "Sim, de matemática, mas já estudei tudo com Carmen. Ela é muito boa com números." Carmen havia se revelado uma excelente tutora. Depois do julgamento, ficara não apenas como empregada, mas como parte da família. Rosa também. Ambas adoravam Valentina e competiam para ver quem a ajudava mais com as lições. Depois do café, Eduardo levou Valentina à escola. Era uma escola particular pequena, onde os professores conheciam a história de Valentina e a tratavam com carinho especial. "Pai, você vem me buscar hoje?" perguntou Valentina antes de sair do carro. "Sempre venho te buscar." "Eu sei, mas gosto de perguntar." Eduardo entendia. Depois de ter ficado sozinha tanto tempo, Valentina precisava da segurança constante de que ele estaria lá. Enquanto Valentina estava na escola, Eduardo ia às suas sessões de tratamento. O câncer não havia desaparecido completamente, mas estava controlado de uma maneira que surpreendia todos os médicos. "Eduardo, seus últimos exames mostram estabilidade total", disse o Dr. Ricardo naquela manhã. "Não há sinais de progressão. É extraordinário." "Quanto tempo mais de tratamento?" "Nesse ritmo, talvez 6 meses mais. Depois podemos espaçar as sessões para a cada 3 meses, só para acompanhamento." Eduardo assentiu. Havia aprendido a viver dia a dia, sem pensar muito no futuro. Cada manhã que acordava sem dor era um presente. Nas tardes, depois de buscar Valentina na escola, tinham seu tempo especial. Às vezes iam ao parque onde Valentina andava de bicicleta, agora sem rodinhas. Outras vezes ficavam em casa, ela fazendo lição enquanto ele trabalhava no computador. Eduardo havia reduzido drasticamente seu trabalho na empresa. Continuava sendo dono, mas havia delegado as operações diárias. Preferia passar tempo com Valentina. "Pai, no que você trabalha agora?" perguntou Valentina uma tarde, vendo-o escrever no laptop. "Estou escrevendo um livro." "Sobre o quê?" "Sobre nós. Sobre como nos encontramos." Os olhos de Valentina se iluminaram. "Posso ler quando estiver pronto?" O livro se chamava Uma Semana que Durou para Sempre e contava a história real de como uma menina havia salvado a vida de um homem moribundo. Eduardo escrevia um pouco cada dia, lembrando cada detalhe daqueles primeiros dias juntos. Os fins de semana eram seus favoritos. Valentina havia aprendido a nadar na piscina que antes nunca se usava. Eduardo se sentava numa cadeira debaixo do guarda-sol, vendo-a brincar e rir. Às vezes entrava na água com ela, e brincavam de ser golfinhos ou piratas. "Pai, você se lembra quando me perguntou se queria ser sua filha por uma semana?" perguntou Valentina num sábado à tarde, flutuando na água com suas boias. "Claro que me lembro." "Sabia que já passaram mais de 30 semanas?" Eduardo riu. "Já passaram muito mais que isso, meu amor." "Quantas semanas foram?" Eduardo fez as contas mentalmente. "Umas 50 semanas." "São muitas semanas!" gritou Valentina, emocionada. "Acha que vamos ter mais 50 semanas?" "Espero que tenhamos muitas, muitas mais." Uma tarde, enquanto Eduardo escrevia seu livro, recebeu uma ligação de um jornalista. "Doutor Eduardo, gostaríamos de fazer uma entrevista sobre sua história com Valentina. É muito inspiradora." "Não, obrigado", respondeu Eduardo imediatamente.
Mas, doutor, sua história poderia ajudar muitas pessoas. Minha história é privada, é entre minha filha e eu. Eduardo havia rejeitado dezenas de solicitações similares. Repórteres, programas de TV, até produtores de filmes queriam contar sua história. Mas ele não queria que Valentina crescesse sendo a menina famosa. Queria que tivesse uma vida normal. Nas noites, depois que Valentina dormia, Eduardo se sentava em seu escritório para ler ou escrever, mas sempre deixava a porta aberta caso ela precisasse. Valentina já não tinha pesadelos frequentes, mas de vez em quando acordava e procurava a presença de Eduardo. "Pai!" escutava sua vozinha no corredor. "Estou aqui, meu amor." Só queria ter certeza. E Eduardo entendia perfeitamente. Ele também se certificava toda noite de que Valentina continuava lá, dormindo tranquila em seu quarto. Os médicos diziam que era um milagre médico. Os psicólogos falavam do poder do amor. Os advogados comentavam sobre o caso legal mais emocionante que haviam visto. Mas para Eduardo e Valentina não era nada disso. Era simplesmente vida. Vida real, simples e cheia de amor. Cada manhã Eduardo agradecia por mais um dia. Cada noite Valentina dormia, sabendo que no dia seguinte ele estaria lá. A semana, que ia durar apenas 7 dias, agora levava mais de 350 dias e continuava contando. A vida havia começado para ambos no dia em que se encontraram. E agora, juntos, construíam um futuro que nenhum dos dois havia acreditado possível. 1 ano depois. Era uma manhã de março, exatamente 1 ano depois de Eduardo e Valentina se encontrarem naquela esquina. O sol entrava pelas janelas da cozinha enquanto tomavam um café juntos, como todas as manhãs. "Pai, você se lembra que dia é hoje?" perguntou Valentina, mexendo seus cereais com a colher. "Claro que me lembro. Faz exatamente 1 ano que me perguntou se queria ser sua filha por 1 semana." Valentina sorriu com aquele sorriso que iluminava toda a casa. "E você disse que essa semana ia durar a vida toda." "E aqui estamos," respondeu Eduardo, bagunçando seu cabelo carinhosamente. A rotina matinal seguiu como sempre. Eduardo preparou a lancheira de Valentina, um sanduíche de presunto cortado em triângulos como ela gostava, uma maçã, biscoitos e uma notinha engraçada que sempre escrevia: "Para a médica mais inteligente do mundo. Te amo, pai." Valentina conferiu a mochila pela 3ª vez, certificando-se de ter tudo para a prova de ciências. Havia estudado muito porque queria tirar notas boas. Eduardo a havia ajudado a fazer uma maquete do sistema solar com bolas de isopor, e ela estava muito orgulhosa do trabalho. "Tem tudo?" perguntou Eduardo, vestindo o paletó. "Tenho, pai. Você tem tudo?" Era uma pergunta que Valentina fazia toda manhã. Eduardo conferiu os bolsos, chaves, carteira, celular. "Tudo pronto." Valentina se aproximou dele com uma expressão travessa. "Espera, está faltando uma coisa", disse, tirando um papel dobrado da mochila. "O que é isso?" "É surpresa, mas não leia até eu não estar aqui, tá bom?" Valentina colocou o papel no bolso do paletó de Eduardo, ficou na ponta dos pés e deu um beijo na bochecha dele. Prometido. No carro, a caminho da escola, Valentina ia cantando uma música que havia aprendido na aula de música. Eduardo a escutava, sentindo aquela felicidade tranquila que havia aprendido a reconhecer como sua nova normalidade. "Pai, hoje você vem cedo me buscar?" "Venho na hora de sempre." "Mas hoje é nosso aniversário. Deveríamos comemorar." Eduardo riu. Só Valentina podia chamar de aniversário o dia em que se conheceram. "Tem razão. O que quer fazer para comemorar?" "Pizza e filme." "Pizza e filme parece perfeito." Ao chegar na escola, Valentina saiu do carro, mas voltou correndo. "Esqueci de falar uma coisa importante", disse, se debruçando na janela. "O quê?" "Te amo, pai." "E eu te amo, minha menina." Eduardo a viu entrar na escola, cumprimentando amigos e professoras. Já não era a menina tímida e assustada que encontrara na rua. Agora era segura, feliz, cheia de vida. Durante o dia, Eduardo teve sua consulta médica mensal com o Dr. Ricardo. As notícias continuavam boas. O câncer permanecia estável, sem sinais de progressão. "Eduardo, em meus 30 anos de medicina, nunca vi algo assim",
disse Ricardo. Sua recuperação tem sido extraordinária. Tenho uma boa razão para estar saudável. Falando em Valentina, como vai com o sonho dela de ser médica? Continua firme. Diz que vai me curar quando crescer, para eu poder me aposentar. Ambos riram. Valentina havia anunciado oficialmente que seria médica de Eduardo quando crescesse, para garantir que ele sempre estivesse bem. Depois da consulta, Eduardo passou rapidamente no escritório. Sua empresa continuava funcionando perfeitamente, sem que ele estivesse lá o dia todo. Havia aprendido a delegar e, mais importante, havia aprendido que trabalho nunca era mais importante que vida. Às 15 horas em ponto, estava esperando na frente da escola de Valentina. Como sempre, ela saiu correndo em direção ao carro animada. Pai, tirei 10 na prova de ciências. Sabia que ia conseguir. No caminho para casa, compraram ingredientes para fazer pizza caseira. Era uma tradição que haviam desenvolvido. Toda sexta-feira faziam pizza juntos. Valentina colocava os ingredientes, enquanto Eduardo preparava a massa. Já em casa, enquanto a pizza assava no forno, se sentaram na sala para ver um filme de desenho animado. Valentina se aconchegou ao lado de Eduardo no sofá grande, usando a manta que Carmen havia tricotado especialmente para eles. Pai, você acha que meu pai biológico ficaria feliz de nos ver assim? Eduardo pensou em Tomás, na carta que havia escrito, nas palavras sobre encontrar alguém que a olhasse com amor. Tenho certeza de que ficaria muito feliz. Depois do jantar e de Valentina ir dormir, Eduardo se dirigiu ao escritório, tirou o paletó e se sentou na poltrona favorita, pronto para trabalhar mais um pouco no livro. Foi então que lembrou do papel que Valentina havia colocado no bolso de manhã. Tirou-o cuidadosamente e o desdobrou. Era uma folha de papel rosa com a letra cuidadosa de Valentina. Pai Eduardo, há um ano você me perguntou se eu queria ser sua filha por uma semana. Eu disse que sim, porque estava com fome e medo, mas agora sei que você não me deu só comida e casa. Você me deu um lar. Você me deu amor, me deu um pai, e eu não só te dei uma filha. Te dei uma razão para ficar bem. Te dei uma razão para ser feliz. Você me disse uma vez que me deu um lar, mas eu acho que nós nos demos um lar um para o outro. Obrigada por me encontrar. Obrigada por ficar comigo. Obrigada por ser meu pai. Te amo mais que todas as estrelas do céu. Sua filha para sempre, Valentina PS. Você me deu um lar. Eu te dei um motivo. Eduardo leu a carta 3 vezes, sentindo as lágrimas correrem pelo rosto. Ela tinha razão. Haviam se salvado um ao outro. Segurou o papel contra o peito, fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em sua vida, não sentia medo do tempo que lhe restava. Só sentia gratidão. Gratidão por cada dia. Gratidão por cada sorriso de Valentina. Gratidão por ter encontrado o amor quando menos esperava. Lá fora, começou a chover suavemente. Eduardo escutou a água batendo contra as janelas e pensou naquela noite, há um ano, quando havia caminhado sem rumo pelas ruas esperando a morte. Agora, em sua casa cheia de amor, com sua filha dormindo tranquila no andar de cima, Eduardo Santos já não esperava a morte. Esperava a vida, cada dia dela. E aquela semana que ia durar só 7 dias, agora sabia que realmente ia durar a vida toda. 5 anos depois, o sol da manhã entrava pela janela do quarto, quando Eduardo acordou com o som de passos apressados no corredor. Não era mais o canto no chuveiro. Valentina, agora com 12 anos, havia desenvolvido o hábito de acordar cedo para estudar antes da escola. Pai! Sua voz ecoou pela casa. Você viu minha apresentação sobre o sistema circulatório? Eduardo sorriu, se levantando devagar. Aos 50 anos, 5 anos em remissão completa do câncer, sentia-se mais forte do que nunca. O Dr. Ricardo sempre dizia que era o paciente mais surpreendente de sua carreira. Desceu e encontrou Valentina na cozinha, com livros espalhados pela mesa, tomando café enquanto revisava suas anotações. Seus cabelos longos estavam presos em um rabo de cavalo, e ela usava o uniforme da escola particular onde estudava há 4 anos. Bom dia, doutora Valentina, disse Eduardo, beijando o topo de sua cabeça. Pai, pare de me chamar assim na frente dos meus amigos. Ela riu, mas Eduardo sabia que secretamente gostava. O sonho de ser médica apenas havia se fortalecido com o tempo.
Sua apresentação está na mesa da sala, disse Rosa, que aos 65 anos continuava cuidando da família com o mesmo carinho. E o Dr. Eduardo chegou uma carta da editora hoje cedo. Eduardo pegou o envelope. Seu livro, Uma Semana que Durou para Sempre, havia sido publicado há 2 anos e se tornado um sucesso inesperado. Não pela fama. Eduardo ainda recusava entrevistas, mas porque tocava corações. A editora queria publicar uma sequência. Vai escrever outro livro, pai? Perguntou Valentina, olhando por cima do ombro. Talvez. Sobre o que você acha que deveria escrever? Sobre como a vida fica melhor quando você tem uma família de verdade, respondeu ela sem hesitar. Eduardo guardou a carta. Talvez escrevesse mesmo. Havia tanto para contar sobre esses anos. As primeiras competições de natação de Valentina, suas notas excelentes na escola, os amigos que fez, como Carmen havia se tornado praticamente uma avó para ela. Pai, você tem consulta hoje? Perguntou Valentina, arrumando os livros na mochila. Tenho. Exames de rotina a cada 6 meses, lembra? Posso ir com você depois da escola? Sempre pode. Durante o caminho para a escola, Valentina contou sobre o projeto de ciências que estava desenvolvendo. Queria fazer uma apresentação sobre como o amor e o apoio familiar podem afetar a recuperação médica. É baseado na sua história, pai. O Dr. Ricardo disse que pode me ajudar com as pesquisas. Eduardo olhou pelo retrovisor. A menina assustada e desconfiada havia se transformado numa adolescente confiante e brilhante. Seus olhos ainda eram grandes e expressivos, mas agora brilhavam com curiosidade e determinação. Tenho orgulho de você, Valentina. Eu também tenho orgulho de você, pai. Por ter lutado, por ter me escolhido, por ter provado que famílias podem ser construídas com amor. Na escola, Eduardo observou Valentina se despedir de amigos e cumprimentar professores. Ela havia se tornado líder da turma, sempre organizando projetos solidários. No mês anterior, havia convencido a escola a adotar uma família carente do Capão Redondo, o mesmo bairro onde Eduardo a havia encontrado. É importante não esquecer de onde viemos, havia dito a ele. Durante a consulta médica, o doutor Ricardo confirmou o que Eduardo já sabia. Estava completamente saudável. 5 anos em remissão total, disse Ricardo. Oficialmente, Eduardo, você está curado. Curado. Eduardo repetiu a palavra, sentindo seu peso. Nunca pensei que ouviria isso. Valentina tinha razão quando disse que te curaria. De certa forma, ela realmente fez isso. Naquela tarde, Eduardo passou pela escola para buscar Valentina. Ela saiu correndo, como sempre, mas agora com uma medalha no peito. Ganhei o concurso de redação da cidade, gritou se jogando em seus braços. Sobre o que escreveu? Sobre segundas chances. Sobre como às vezes as melhores famílias são aquelas que escolhemos. No caminho para casa, pararam no mesmo parque onde Eduardo havia ensinado Valentina a andar de bicicleta. Agora, ela andava sem mãos, fazendo manobras que deixavam Eduardo com o coração na boca. Pai, você se lembra da pergunta que me fez há 5 anos? Qual delas? Se eu queria ser sua filha por uma semana. Eduardo parou de empurrar o balanço onde ela estava sentada. Claro que me lembro. Quantas semanas já foram? Eduardo fez as contas. Umas 260 semanas. Acha que vamos ter mais 260? Espero que tenhamos muitas, muitas mais. Valentina saltou do balanço e o abraçou. Pai, obrigada por ter me dado mais que uma semana. Obrigada por ter me dado uma vida toda. Eduardo a abraçou de volta, sentindo o coração cheio. Obrigado por ter me salvado, minha filha. Por ter me ensinado que o amor pode curar qualquer coisa. Enquanto voltavam para casa, Eduardo pensou em como a vida havia mudado. A casa que antes era um mausoléu silencioso, agora estava sempre cheia de risadas. As paredes que antes guardavam apenas memórias tristes, agora eram decoradas com fotos sorridentes e troféus de Valentina. Naquela noite, durante o jantar, Valentina fez um anúncio. Pai, decidi que, além de ser médica, quero trabalhar com adoções. Quero ajudar outras crianças a encontrarem suas famílias de coração. Eduardo sorriu. Sua filha havia encontrado seu propósito na vida.
ajudar outros a encontrarem o que eles haviam encontrado um no outro. Acho que é uma ideia maravilhosa. Mais tarde, depois que Valentina foi dormir, Eduardo se sentou em seu escritório. Na parede, emolduradas, estavam duas coisas preciosas: a carta que Tomás havia escrito para Valentina e a primeira carta que ela havia escrito para ele, 5 anos atrás. Pegou uma folha em branco e começou a escrever. Querido leitor, se você está lendo isto, talvez esteja passando por um momento difícil. Talvez esteja sozinho, com medo, perdido. Quero te contar que há 5 anos eu também estava assim. Aprendi que às vezes a vida nos dá presentes nos momentos mais inesperados. Aprendi que uma semana pode durar para sempre, quando é preenchida com amor verdadeiro. Aprendi que famílias não são definidas pelo sangue, mas pelo cuidado, pela escolha, pela presença. Se você está sozinho, saiba que em algum lugar há alguém que precisa de você tanto quanto você precisa dele. Se você perdeu a esperança, saiba que ela pode retornar de formas que você nunca imaginou. Uma menina me salvou quando eu mais precisava. Talvez você seja a pessoa que vai salvar alguém. Ou talvez você seja quem precisa ser salvo. Não desista. Sua semana que vai durar para sempre pode começar a qualquer momento. Com amor e esperança, Eduardo Santos. Eduardo guardou a carta. Seria o prefácio de seu próximo livro. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna agitada. Mas dentro daquela casa no Morumbi, duas pessoas que haviam se encontrado nas ruas mais improváveis da cidade dormiam tranquilas, sabendo que no dia seguinte estariam juntas novamente. A semana que começou com uma pergunta desesperada numa esquina do Capão Redondo havia se transformado em uma vida inteira de amor, propósito e família. E ainda estava apenas começando. Fim. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno.